A gente percebe aí a própria imprensa, né, colocando a Petrobras como um problema sério, quase numa situação de pré-falência. Qual que é a visão do senhor em torno da Petrobras? Qual que seria a política que seria desenvolvida em torno da Petrobras? A Petrobras é uma empresa muito importante para o Brasil. Ela surgiu nos anos 50 da luta de muitos brasileiros que foram às ruas fazer uma campanha como a do Petróleo é Nosso. Ela é uma empresa que desenvolveu muitas patentes, muita pesquisa, que especializou-se inclusive em petróleo no fundo do mar, offshore. Tem um respeito do mundo. E a Petrobras, nos últimos 3 anos e meio, perdeu muito. Ela perdeu a metade do seu valor de mercado, ela multiplicou sua dívida por 4 e ela hoje é uma das empresas do mundo mais endividadas. Mas a Petrobras tem um corpo técnico extraordinário, tem reservas de petróleo muito importantes e ela tem jeito. Como é esse jeito? Primeiro, é tirar a influência partidária, politiqueira da direção da Petrobras. Colocar uma direção competente, conhecedora do setor de petróleo e de energia. Depois, respeitar o planejamento estratégico da Petrobras. E, na sequência, é fundamental que tenhamos regras para as receitas da Petrobras, que é regras para o preço dos combustíveis, que não temos. Hoje, a Petrobras, sob o comando da presidenta Dilma, é a única petroleira do mundo que quanto mais vende derivados de petróleo, seja a gasolina, seja o diesel, mais ela tem prejuízo. Ou seja, ela também, a má condução da questão dos combustíveis e da Petrobras, está afetando outro setor muito importante aqui para a região, que é o setor do etanol. Nós já tivemos 40 usinas que fecharam, 17 usinas que pediram recuperação judicial. Nós temos muitos empregos desaparecendo entre o campo, as fábricas e as fábricas de equipamento. Só é ir em Sertãozinho e ver o que está acontecendo com as fábricas. Tudo isso fruto dos erros cometidos pelo atual governo no setor de energia e na condução da Petrobras. Mas uma das medidas, só para completar esse assunto, Madalena, do que o governo tem adotado, parece que é o controle sobre o preço da gasolina, que muitas vezes tira a competitividade do etanol. Se tivéssemos um cenário contrário, talvez o brasileiro estivesse pagando mais pela gasolina. Como o senhor pretende equalizar isso? Incentivar o etanol, mas sem encarecer demais a gasolina, que impacta diretamente na economia? Também houve tempo em que, se houvesse uma regra, a gente estaria pagando menos pela gasolina, ou seja, tem horas que estaria pagando mais, mas teria horas que a gente teria pago muito menos do que se pagava para a Petrobras. Nas horas que ficamos pagando mais, a Petrobras juntou dinheiro e não usou esse dinheiro da melhor maneira possível. Haja vista o que aconteceu com a compra da refinaria de petróleo em Passadina, que a imprensa todo dia divulga. Ou seja, nós precisamos de regras. Se a gente tiver uma regra, vai ter hora que podemos pagar um pouco mais, mas vai ter muito mais horas em que pagaremos menos. Se a gente também apostar no biocombustível, a gente vai melhorar a questão ambiental, vai gerar mais emprego e a gente vai poder, com certeza, deixar de estar mandando dinheiro para fora. Porque o Brasil não tem fábricas de refino de petróleo suficientes para o volume de diesel e de gasolina que hoje está sendo demandado. Então, uma das formas seria a gente, em vez de estar mandando esse dinheiro para fora e os empregos para fora, a gente conseguiria baratear, autorizando uma mistura maior no diesel e na própria gasolina, do álcool, no caso. Agora, governador, o senhor deve ter tomado conhecimento de um estudo, que está sendo publicado agora pela imprensa. O senhor falou sobre o imposto, né, que pesa muito para o cidadão brasileiro. Agora, esse estudo aponta que a sonegação é uma coisa muito séria no país e que nós poderíamos reduzir em até 30% esse impacto causado pela cobrança de imposto. Qual que é a sua visão em torno de sonegação? O que precisa ser feito para tantos malandros não sonegarem? Eu acho que a gente precisa diminuir a carga tributária. Eu fiz isso como governador do Estado. Todos sabem que o Estado tem como principal tributo o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Eu, ao longo de 7 anos e 3 meses que governei o Estado de Pernambuco, nunca mandei um projeto de lei aumentando tributo. E mandei mais de 30 projetos de lei reduzindo tributos
e conseguimos, com isso, aumentar a arrecadação. Porque na hora que você baixa a carga, você garante que mais gente se formalize. Você tira a possibilidade da concorrência desleal daquele que não paga. Ou seja, aquele que não paga, quando o imposto é muito caro, ele praticamente mata quem paga o imposto na possibilidade de fornecer ao comércio, no caso ele ser da indústria, a um preço competitivo. Então, um dos segredos é a gente fazer uma reforma tributária, mas a gente precisa fazer a reforma tributária sem aquele imediatismo, querendo colocar ela em vigor no dia seguinte. Tem que botar ela em vigor aos poucos. Se a gente se propuser a fazer a reforma tributária, colocando ela em vigor por fatias, a gente vai conseguir fazer. Não conseguimos fazer no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo atual sequer tentaram, porque se tinha naquela época a visão de colocar a reforma tributária em vigor no ano seguinte. Aí vinha a Federação dos Prefeitos, os governadores, o próprio governo federal não se entendia, terminava inviabilizando, e quem paga hoje é o cidadão, quem paga hoje é quem gera emprego, quem paga hoje é quem empreende um sistema tributário que é o mais atrasado da América Latina. Para encerrar, Luiz Antônio. A Dilma tem sinalizado que num segundo mandato, possivelmente, o crescimento do país talvez seja a sua obsessão. O país tem crescido a níveis pequenos. Do ponto de vista econômico também, o Aécio Neves tem andado a tiracolo com o Armínio Fraga, meio que sinalizando para o mercado quem é que estará com ele fazendo a política econômica. De onde o senhor espera encontrar quadros? Quem é que vai fazer a gestão econômica, a sua política econômica, que o senhor disse que será diferente, Eduardo? Como é que a gente vai acreditar que Dilma vai botar o país para crescer se ela pegou o país crescendo a 7,5% em 2010 e conseguiu o inusitado, quase impossível, que é colocar o país 4 anos para crescer menos do que em qualquer outro governo da história da República. Se ela tivesse conseguido botar o Brasil para crescer no mesmo ritmo da vizinha Argentina, do país vizinho do Chile, do Peru, da Colômbia, aí ela podia vir aqui na televisão e dizer, eu vou no segundo mandato subir um pouco mais. Mas o que ela fez? Ela pegou o crescimento em 7,5%, jogou abaixo de 2%, botou os juros para cima, a inflação de volta, fez com a Petrobras o que ela fez com a Petrobras, no setor elétrico outra confusão. Mas o emprego continua crescendo, né? E o emprego, mudando o número do emprego, continua bom, mas a qualidade do emprego não continua tão bom, porque nós estamos trocando emprego industrial por emprego de serviço. E tem setores que já começaram a admitir como a indústria está derretendo empregos na indústria, e nós temos consciência que a grande tarefa, e nós estamos cercados de excelentes quadros da economia brasileira, pessoas que trabalharam em outros governos, pessoas que são respeitadas pela academia, que estão ao meu lado, ao lado de Marina, fazendo nosso programa econômico, que sabem que nós poderemos botar o Brasil para voltar a crescer, preservar os empregos, distribuir renda. Para isso é preciso a confiança que os agentes econômicos perderam no governo da presidenta Dilma. Tem que ter rumo estratégico, tem que ter um Banco Central independente, tem que ter Conselho Nacional de Responsabilidade Fiscal, tem que ter as contas públicas bem às claras e não a famosa criatividade contábil, que o Brasil está estarrecido com essa criatividade contábil. E mais do que isso, é preciso a gente ter um governo com capacidade de escutar o empresariado, de pactuar entre empresários e trabalhadores um novo momento do Brasil. E isso ela teve a chance de fazer e não fez. Como o PSDB também teve a chance de botar o Brasil para crescer num ritmo mais acelerado e não fez. Nós vamos fazer o Brasil crescer num ritmo acelerado, crescer distribuindo renda, crescer respeitando o meio ambiente, porque nós sabemos como é possível fazer.